Olá, amigos! Estamos ao vivo. Deixe seu like, seu comentário e sejam bem-vindos à Sala de Criminologia, edição 2021. Eu sou Matheus Dias, autor e supervisor deste projeto do Centro Unisal Lorena, ativo desde o ano passado, que é voltado para o estudo da criminologia vinculado ao direito penal. E neste ano estaremos realizando lives como esta de hoje, aqui no canal oficial do curso de Direito, canal Consenso, com grandes palestrantes da área jurídica. De início, aproveito a oportunidade para registrar aqui meu agradecimento ao coordenador do curso de Direito, professor Bruno Creado, e aos colegas da coordenação. Neste primeiro evento, temos a honra de receber como palestrante o ilustríssimo professor Eduardo Luiz Santos Cabete, delegado aposentado da Polícia Civil do Estado de São Paulo, consultor jurídico criminal, especialista em criminologia e direito penal, mestre em Direito Ambiental e Social pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo, professor de Direito Penal, Processo Penal, Criminologia, Legislação Penal e Processual Penal Especial na graduação e na pós-graduação do Unisal. Um dos maiores penalistas e criminólogos do país, inclusive citado no Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, bem como citado por diversos autores também renomados, como Rogério Greco, Lélio Braga Calhau e Nestor Sampaio Penteado Filho. Foi premiado, o professor Eduardo Cabete foi premiado agora, no ano de 2020, pela quarta vez consecutiva, como um dos melhores delegados de polícia do Brasil. É autor de obras jurídicas, dentre elas o livro Criminologia Genética, Perspectivas e Perigos, Direito Penal do Inimigo e Teoria do Mimetismo, com o professor Márcio Naur, Direito Penal, Coleção Saberes do Direito, com a coordenação de Alice Bianchini e o saudoso Luiz Flávio Gomes, e dentre outros também, Tratado de Legislação Especial Criminal com Francisco Sanini, e lançado neste ano de 2021, Comentários à Nova Lei de Abuso de Autoridade. Professor Eduardo Cabete é referência na doutrina penal brasileira. Pois bem, o tema do evento de hoje é a importância da criminologia para o profissional da área jurídica sob a perspectiva policial, com a sistemática de perguntas e respostas. Professor Eduardo Cabete, é uma honra, uma alegria recebê-lo na sala de criminologia. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde. Boa tarde, Matheus. Eu que agradeço, né, o convite. E antes de qualquer coisa, eu queria parabenizar você por essa iniciativa, não só pela iniciativa, que é ótima, né, que você criar um grupo de estudos sobre criminologia em geral, né, e no caso da iniciativa também o apoio do Bruno, né, que sempre apoia toda boa iniciativa no curso, né, acadêmica, mas também parabenizar você, porque eu estava observando aqui, você tem um talento nato aí para apresentar, assim, muito obrigado, programa, professor. uma coisa, né? Não é somente estudioso, né? No curso de Direito que você está fazendo, você não é somente um bom aluno, mas também você tem mesmo um talento, você tem uma espontaneidade, né? Uma maneira bem tranquila de apresentar, muito melhor do que eu para lidar com câmera, falar, está de parabéns mesmo, não só pela iniciativa, como pela qualidade da sua apresentação. Ainda mais que falou bem de mim, né? Aí fica melhor ainda. Professor, muito obrigado, professor. Fico lisonjeado com suas palavras. Não, mas é verdade. Boas ordens aqui. Sendo assim, vamos então à primeira pergunta. Vamos lá? Fica à vontade. Professor, é sabido que a criminologia é uma ciência que vem se destacando cada vez mais na área jurídica devido às suas contribuições ao profissional do direito. Em face disto, é de suma importância conhecer a história da criminologia. Nesse sentido, em síntese, como pode ser observada a evolução desta ciência desde o período pré-científico até os dias atuais? Perfeito. Então, eu acho que antes da gente falar na história propriamente da criminologia, é necessário fazer uma primeira observação a respeito da história em geral, né? Então, a gente tem a ciência da história, né, que pode se espraiar por inúmeros temas, né? História da Grécia Antiga, né?
história da humanidade, história do Brasil, e assim, a história da ciência em geral, né? História da medicina e história da criminologia. Há uma coisa que existe em comum em toda a ciência histórica e que eu acho que é importante ressaltar, porque nós encontramos, é muito comum você ter pessoas com uma visão errada da ciência da história, e que aí isso atrapalha o entendimento, por exemplo, disso que você propôs, né? E que é muito importante, que é você ter uma visão global, né? Histórica, desde os antepassados até o momento atual, de um tema qualquer, que no nosso caso é a criminologia. Mas muitas vezes essa capacidade de ter essa visão global, ela é atrapalhada por um erro com relação à natureza da ciência histórica. Então, e isso na criminologia é típico, acontece bastante. Às vezes você vê, por exemplo, você vai conversar com alguém a respeito disso, já me aconteceu isso. Aí você fala de uma determinada coisa, a pessoa fala assim, não, mas isso aí é ultrapassado por exemplo, pela criminologia crítica. Ou então fala que a criminologia crítica é ultrapassada por não sei o quê. E às vezes você vê que aquilo, por exemplo, está ultrapassado, mas hoje em dia você tem estudos a respeito daquilo, que já foi estudado há tempos atrás, mas voltou, né? Então, a gente não sabe que, às vezes, o livro do Alessandro Barato, por exemplo, que é um grande autor da criminologia crítica, ele é bem anterior a livros que estão sendo publicados agora nos Estados Unidos a respeito daquela linha de pesquisa. E você fala que aquilo é ultrapassado, porque não tem a seguinte noção, ou melhor dizendo, às vezes tem duas noções que ficaram muito famosas, né, no estudo da história. Resumindo, né, são 3 noções de história que a gente tem. Uma é da história de tempo linear. Então você vai pensar assim, que as coisas vão acontecendo uma atrás da outra, e isso é uma, vamos dizer assim, é uma verdade parcial, né? Realmente, né? As coisas acontecem ao longo do tempo, né? E a história humana, ela está dentro da perspectiva temporal. Então, realmente, os fatos vão acontecendo uns atrás dos outros, né? E, inclusive, as teorias, por exemplo, criminológicas, científicas, elas vão umas acontecendo depois das outras, né? Mas, se você entende a história como uma linha reta, em que os fatos vão acontecendo um atrás do outro, e portanto, coisas vão ficando para trás, definitivamente, você comete um erro tremendo. Por quê? Primeiro, que não existe, você começa a acreditar em divisões que se faz na ciência histórica, mas para fins didáticos, para fins de uma melhor compreensão, uma compreensão mais fácil, né? Então você fala, por exemplo, assim, idade antiga, idade média, idade moderna, contemporaneidade, pós-modernidade, né? Agora, o que você não pode... Isso daí é uma verdade parcial. Realmente, esses tempos, eles foram se seguindo um atrás do outro. Mas o que você não pode ter na sua cabeça é a ideia de que, por exemplo, não existe nada da Idade Antiga que persista até hoje. De que não existe nada da contemporaneidade que não tivesse uma semente, alguma coisa na Idade Antiga. Como se as coisas fossem repartidas de maneira estanque, né? E não é assim, né? E na criminologia isso vai acontecer muito. A gente vai ver que, aqui a hora que eu fizer a exposição da criminologia, vai ver que coisas que eram lá para trás já estão voltando hoje, coisas que falam hoje já foram faladas antes, né? E fala hoje com ares modernos, mas já existia alguma semente disso antes, né? Então, essa visão linear da história, ela tem sido hoje, pelos historiadores, criticada nesse sentido. Não, é claro, ninguém vai falar, não, o tempo não é assim, uma coisa atrás da outra. É isso mesmo. É lógico que o tempo é assim, né? Isso é uma coisa óbvia, né? Mas o que a gente não pode pensar é que as ideias, elas possam ser divididas e compartimentadas e apertadas num determinado período somente, sendo que elas não têm comunicação entre si, né? Outra visão equivocada da história
é a visão cíclica, né? Isso daí muitos autores famosos apresentaram a visão cíclica, né? Desde Aristóteles, né? Então fala assim, primeiro começa na política, né? Começa na tirania, depois passa para a aristocracia, depois para, sei lá, democracia, e da democracia vai para a anarquia, e depois volta de novo na tirania, e não sei o quê, e é assim, né? Então, essa visão cíclica da história, ela também é enganosa, né? Porque pressuporia que sempre se está obedecendo a certos ciclos, que a história, ela tem, assim, é possível que você tenha uma previsão perfeita e possa dividir em ciclos. De novo, esse problema de divisão, né? Não é verdade. Na realidade, qual visão histórica que a gente tem? Então, esse é um pré-requisito para a gente falar do desenvolvimento da história da criminologia. A história, ela é, na realidade, imprevisível, ela é caótica, né? Essas ideias de história cíclica, história linear, elas são responsáveis, por exemplo, por visões messiânicas da história, né? Como coisas que vão desde o nazismo até o comunismo. Então, são visões assim lineares. Fala assim, vai começar aqui, nós vamos fazer uma mudança aqui, vamos mudar o ser humano, e lá na frente, aí vai vir uma fase que vai ser, inclusive, definitiva, separada de todo o passado, onde o mundo vai se mudar num paraíso terrestre. Isso impregna desde o nazismo até o comunismo. E até certas correntes também libertárias. Você acredita que há uma história linear ou cíclica, né? Às vezes cíclica, mas você acha que o ciclo uma hora vai acabar, né? Uma hora vai chegar num ponto que vai acabar, aí não tem mais ciclo, vai parar naquilo, né? E nada disso é verdade. E como é que a gente sabe que não é verdade? A gente sabe vendo a história passada, né? A gente percebe que se a gente for aplicar essas teorias, elas vão falhar. Vão falhar, assim, miseravelmente, né? Muitas coisas assim, absolutamente imprevisíveis acontecem ao longo da história, que não seria possível enquadrar nem em ciclos, nem em compartimentos fechados, né? Sim. Então, com relação à criminologia, não é diferente. Então, vamos ver como que começa, né? Agora entrando já na criminologia, fazendo essa introdução inicial, né? Então, geralmente o pessoal apresenta como o início da história da criminologia, chamada criminologia clássica, né? Lá mais ou menos datada do século XVIII em diante, onde, por exemplo, falando de um autor assim bem famoso, o Marquês de Beccaria, né? Aquele livro dele dos delitos e das penas e tal. Um amigo dele lá, o Piero Verri, com um livro chamado Da Tortura. Então, nessa fase clássica da criminologia, nós temos assim uma preocupação não com o delinquente, a figura do criminoso, né? E nem com o fenômeno do crime em si, enquanto um fenômeno natural, um fenômeno que acontece, né? Qual era a preocupação? A preocupação era muito mais dogmática, teórica, no que diz respeito ao aspecto mais jurídico da coisa, né? Aliado à prática, né? Mas era vamos dizer, um esforço intelectual no sentido de produzir uma crítica da maneira como o direito penal, né, ainda incipiente, né, incipiente com C, né, iniciante, se desenvolvia naqueles tempos, né? Então, se você pega a obra do Piero Verri, por exemplo, é um livretinho da tortura, você vai ver ali que é um panfleto que faz uma crítica tremenda às práticas da tortura como meio de prova, que era comum naquele tempo ainda, né? Beccaria também ataca esse tema e outros. Beccaria fala, por exemplo, de princípios que hoje são comuns ao direito penal, como princípio da legalidade, princípio da anterioridade, né? Princípio da não retroação de lei penal mais maligna, né? Várias coisas, né? Critica a tortura também, né?
critica a aplicação de penas cruéis, a própria pena de morte, e assim por diante. Então, esses autores, eles podem ser considerados os que dão, vamos dizer, um pontapé inicial numa chamada criminologia clássica. Mas essa criminologia, ela ainda é voltada apenas para o aspecto dogmático, para o aspecto mais jurídico da coisa, né? E da aplicação, sim, prática do direito penal e até do processo penal, né? Fazendo, assim, vamos dizer, uma crítica na época do sistema existente, né? Crítica essa que gerou frutos ao longo dos demais séculos, né? Na época deles mesmo não gerou grande coisa, né? Mas depois, é como geralmente acontece com a história das ideias, né? Com certeza. Bom, aí, mais chegando lá para o século XIX, nós temos um fenômeno numa área da ciência e da filosofia que está um pouco fora da área criminal, da área da epistemologia, né, que é o estudo do saber, e da filosofia, que é o surgimento do positivismo jurídico. Do positivismo. Cujo principal autor é o Auguste Comte, né? Então, nessa época, começa-se ainda sem entrar na criminologia, né? Mas começa-se a defender a seguinte tese. Assim, olha, o único saber real, o único saber que a gente deve levar em consideração é o saber científico. É o saber das ciências materialistas, né? É só isso, né? Então, e filosofia? Então, a filosofia é uma coisa, assim, secundária, uma discussão de ideias a que você não chega a nada nunca, e isso não interessa. E religião? A religião é apenas superstição. E o senso comum do povo? O que as pessoas pensam? Não interessa também. Isso é tudo besteira. Quem tem o saber? Assim, no máximo que a gente vai, de todos esses saberes aí, a gente vai falar do saber filosófico, científico, ele equivale, e da lógica matemática. Isso é o máximo, é a única coisa, é a única fonte de saber humano, né? Então, assim, falando das ciências em geral, o Comte, ele, em resumo, né, defende essa tese e cria o positivismo. O positivismo é um exemplo típico daquilo que eu falei no começo. O positivismo aconteceu no século XIX. Então, é uma coisa lá do século XIX, né? Mas claro que não, né? Você vê as pessoas, seja no campo do positivismo jurídico, seja no campo de toda e qualquer ciência, o tempo todo se referindo, às vezes sem nem saber de onde vêm as suas próprias ideias, a conclusões que são positivistas, né? Você vê, por exemplo, quando um sujeito fala assim, não, eu quero fazer aqui uma exposição estritamente científica, sem nenhuma ideologia, sem nenhum pensamento pessoal, sem nada. O que é isso? Positivismo. E ele não sabe. Às vezes ele nem sabe que ele é um positivista, mas ele é. Quando ele fala isso, ele é. Porque está pensando que é possível isso. Aliás, nem é possível, foi um engano, né? Mas continua até hoje, né? Isso influencia fortemente várias áreas do saber, né? E gera uma até ilusão em muitas coisas, né? Pensar que você tem como tratar de várias questões sem que haja influência, por exemplo, da sua personalidade, né? Isso é uma ilusão do antigo positivismo, né? Tanto é ilusão que essa própria teoria positivista, né, de que o único saber é uma ciência, é o científico, e o científico materialista, ela se desmente a si mesma, porque essa tese não é cientificamente comprovável. Certo? Quando eu afirmo isso, assim, o único saber que existe é o científico. Isso é metafísico, isso é filosofia. Isso é uma ideologia. Como que eu provo cientificamente isso no laboratório? Tem jeito? É impossível.
certo? Então, quer dizer, o positivismo ele se desmente a si mesmo. Mas, de qualquer forma, surgiu aí o positivismo e ele também gerou bons frutos. Não é só mal, né? Não é só erro. Porque, como a gente está vendo, muitas coisas têm uma parcela da verdade, né? Não a verdade inteira, mas tem uma parcela. E aí, o que aconteceu na área da criminologia? Na área da criminologia, o pessoal começou a pensar o seguinte, falou assim, olha, vamos estudar alguma coisa na área criminal para a qual a gente tenha como utilizar mais as ciências naturais e não somente os esquemas jurídicos. Como que a gente faz isso? Aí aparece lá o pai da criminologia, ganhou esse nome aí, né? Que é o Cesare Lombroso. Ele surge com a primeira corrente da chamada criminologia clínica, clínica no sentido de que você vai estudar disfunções, doenças, distorções da psique, essas coisas, né? Clínica nesse sentido, né? Ou etiológica. Etiologia é você saber a origem de alguma coisa, né? Geralmente a origem de uma doença, né? Por que eu fico gripado? Ah, é um vírus. Então a etiologia da gripe é um vírus, né? Como do Covid, não vou nem falar nisso, já estamos por aqui. Mas é isso. Aí, o Lombroso, então, ele inaugura essa, então, segunda fase. Então, a gente tem a criminologia clássica e depois aparece a criminologia chamada por alguns de clínica ou criminologia etiológica, né? Onde você vai buscar o quê? Quais seriam as causas para as práticas de crime e violência? Causas naturais. Por quê? Porque você está sob o influxo do positivismo. Você não vai pensar, por exemplo, em causas morais para o crime. Você vai pensar em causas naturais. É alguma doença? É um atavismo? Atavismo é um primitivismo? É algum desvio mental? É alguma alteração física? É nessas coisas que você vai pensar, porque você está no clima do século XIX, a influência filosófica do Auguste Comte, né? Comte, e aí se pensa nisso. E o Lombroso, ele inaugurou uma corrente da criminologia que é chamada de antropologia criminal, né? Ele começou a desenvolver a seguinte tese e escreveu um livro chamado O Homem Delinquente, né? O Lombroso, na verdade, não era, veja como essa coisa do positivismo é interessante, né? O Lombroso é pai da criminologia, talvez ele é jurista? Não, ele era médico, né? Aí ele pegou e começou a fazer pesquisas de campo nos presídios da Itália, italiano, né? E ele começou a achar que os presos lá, os criminosos, né? Eles tinham certas características físicas e psicológicas também. Então, assim, dando alguns exemplos. Tem alguns exemplos que a gente entra, a gente olha no espelho e fala assim, nossa, eu sou criminoso. Então, por exemplo, olha só, peraí, orelha de abano. Ele apontava isso aí como uma das características do cara ser criminoso. Então, pô, já dancei, né? Nariz grande. Botou de novo, pô. Caí de novo no negócio, né? Lábios grossos. Bom, aí escapei por pouco, né? O queixo quadrado, né? O queixo muito que não é anguloso, né? E assim por diante. Testa larga. Mas eu escapei dessa porque ela não é larga, ela é comprida, né? Ela prossegue a testa. Então essa eu escapei. Mas você, por exemplo, não escapou. Você tem a testa larga, né? Então, por exemplo, uma série de características físicas, né? E também psicológicas, e também, assim, de comportamento. Por exemplo, ele fala assim, menor sensibilidade à dor, né? Insensibilidade afetiva, e assim por diante. Ele começou a tirar essas características e ele criou, então, a figura do homem delinquente, do chamado delinquente nato, né?
Com o tempo, ele mesmo, se você lê o livro do Homem Delinquente, é aí um perigo. Tem gente que viu o galo cantar, ouviu, né, o galo cantar, e não sabe onde, né? Então é comum, às vezes, você ver pessoas falando, e até em palestra aí de criminologia, o cara fala isso. Ah, porque para o Lombroso só existiu o homem delinquente, né? Não sei o quê. Não, mentira. Até é verdade, de novo, parcial, né? Até um certo ponto da pesquisa dele, ele realmente buscava isso. Uma figura, fisicamente, que você pudesse identificar o homem delinquente. Esse cara aí é criminoso nato, não adianta. Então, você podia pegar, por exemplo, um menino já ali por volta de uns 12 anos, e falar assim, ó, isso aí já mete na cadeia, ou mata, porque realmente não tem jeito. Vai ser criminoso. Pelo aspecto físico da pessoa. É uma coisa perigosíssima, preconceituosa, não é verdade? Verdade. Mas é o que ele desenvolveu. Mas ele mesmo, se você pega as edições mais modernas agora, então você tem a edição total do Homem Delinquente, que é um calhamaço dessa grossura. Aí você vai ver que vai chegando no meio do livro lá, ele pega e muda a coisa. Ele fala assim, não, tem o delinquente nato, que tem essas características aqui. Mas também tem o delinquente passional, tem o delinquente ocasional. Então, tem pessoas que não são delinquentes nada, mas às vezes cometem delitos. Então, ele abre exceções, mas ele fala assim, a grande regra é o delinquente nato, e ele tem esses aspectos físicos. Então, a criminologia, propriamente dita, nesse sentido de estudar o crime, o fenômeno do crime, e, em especial, o criminoso, ela realmente nasce com Cesare Lombroso, por isso que ele é chamado de o pai da criminologia, né? Porque essa aqui é a primeira grande guinada da história da criminologia clássica para a criminologia etiológica ou clínica, né? E aí, no caso, antropologia criminal. Por quê? Porque agora o olhar se volta para a figura do criminoso e não do crime sob os aspectos jurídicos, processuais penais, etc. Não isso mais, né? Então, ele apresenta essa teoria. Durante um tempo ela até aceita, né? Ele fica muito famoso e tudo, mas depois, com o tempo, as pessoas vão percebendo que isso, além de ser uma teoria muito perigosa, é falsa, ela é equivocada, né? Então, acaba sendo superado, né? Mas ainda dentro desse ramo da criminologia clínica ou etiológica, embora o pessoal abandone a linha lombrosiana, mas continuam outras pesquisas no mesmo sentido, etiológico, quer dizer, buscando alguma causa para o crime, né? Então, aí vão ter estudos, por exemplo, de frenologia, né? Que é o estudo do cérebro, do formato do crânio das pessoas e a possibilidade de que isso aí influa, de alguma forma, na pessoa ser violenta ou ser criminosa, né? Estudos sobre hormônios, né, que poderiam ocasionar a condutas criminosas, estudos sobre fenômenos sociais, guerra, né, geográficos, lugar muito quente, lugar muito frio, que espécie de crime, isso é até chamado de geografia criminal ou criminologia geográfica, né? Mas sempre, né, doenças ou transtornos mentais que podem levar a pessoa a praticar atos criminosos. Aqui não estamos importando se é imputável, se não é imputável, não interessa, se sim o fenômeno do crime, né? Então, assim, eu poderia ficar aqui falando horas sobre as várias vertentes desse aspecto etiológico, né, da criminologia chamada etiológica. E isso, então, se desenvolve durante muitos anos. Agora, acabou? Não, né? Então, sempre pensando, quando houve a transformação, né, a guinada da criminologia clássica para a criminologia etiológica, por acaso, Beccaria, esse pessoal foi jogar no lixo? Não. Eles continuam valendo, né? Inclusive porque os temas se dividiram, né? Até um tema não tem errado com o outro mais, né? Essa foi uma guinada muito forte, né? E esses estudos criminológicos, etiológicos,
eles não acabaram ainda. Você tem pesquisas ainda hoje em todas essas áreas, menos do Lombroso, mas mesmo do Lombroso, mais ou menos. Daqui a pouco a gente vai falar de uma outra coisa. Mas aí, né, isso perdura durante bastante tempo. E junto com o Lombroso, um pouco mais tarde, vem outros autores que vão também enfocar o estudo criminológico, ainda numa visão positivista, sob alguns pontos de vista específicos. Então, por exemplo, surge o Enrico Ferri, outro italiano, né? Esse autor, ele vai ser, vamos dizer, o pai também da chamada criminologia sociológica, né? O Enrico Ferri, ele vai se voltar muito fortemente para os fatores ambientais na causação do fenômeno criminoso, né? Que é uma espécie também de tentativa de obter uma etiologia, uma razão do crime. Só que, por exemplo, os autores que seguem a linha lá, desde o Lombroso até outras linhas que pegam desvios, doenças, etc. e tal, eles vão apontar fatores que são chamados de endógenos, quer dizer, está na pessoa, dentro dela, né? Dentro. Já o Ferri, ele vai apontar fatores exógenos, ele vai dar maior valência, né, para o ambiente em que a pessoa vive, como sendo o tal causador, o motivo, a motivação para as práticas criminosas, né? Então, há vamos dizer, uma diferença de enfoque, né? Então, esse é o Ferri, né? Depois também surge um grande nome do positivismo criminológico e jurídico também, que é o Raffaele Garofalo. Ele já é mais, né, a aplicação desses pensamentos na área jurídica, né? O outro italiano também. Verdade. Né? Então, é o Raffaele Garofalo, né? Bom, e aí, então, a gente fica nisso daí, né? E se você lê as obras do Garofalo, do Ferri, você vai ver que eles também fazem muita menção aos estudos do Lombroso, eles ainda levam a sério os estudos do Lombroso. Só que aí um se dedica mais à parte jurídica, o outro fala assim, não, mas aí é o seguinte, o sujeito pode ter o Ferri mais ou menos é isso, né? Ele pode ter todas as características, mas se ele for criar num ambiente que seja, vamos dizer, anticriminal, né? Não fomente a prática criminosa, a violência, ele não será um criminoso, e assim e tal, né? Então, mas seguem a mesma linha teológica, né? Seguem essa linha. Isso daí perdura durante muito tempo mesmo, né? E aí, o que vai acontecer? Lá, estou falando do século XIX, essas ideias aí, né? Já início do século XX, então, vão começar a aparecer algumas teorias que vão inaugurar o que a gente chama de criminologia crítica, ou nova criminologia, ou criminologia radical, tudo, né? Eu falei o nome do autor aqui, né? Talvez um dos grandes expoentes, com certeza, né, da chamada criminologia crítica, é o Alessandro Baratta, que por coincidência é o outro italiano. Baratta dele é com 2 T's. Né? Esses autores da chamada criminologia crítica, eles vão, de novo, eles vão propiciar uma segunda guinada no objeto do estudo da criminologia, né? Eles vão dar uma outra mudança radical. Qual mudança radical? Eles vão tirar o enfoque agora do criminoso e do fenômeno criminal e vão passar a dizer que o que ocasiona crime, na verdade, é o próprio sistema penal. O sistema penal é a fonte dos crimes, e aí num raciocínio meio óbvio, né? Fala assim, o sistema penal é que cria os crimes. Os crimes não são um dado da natureza. Eles vão dizer assim, procure na natureza, já que, não é, toda a criminologia antecedente,
ela derivava do positivismo e que tentava aproximar a criminologia das ciências naturais. Então ele falou assim, mas isso é um artificialismo, porque procure na natureza um crime. Então, se você procura uma laranja, você acha. Uma flor, você acha. Um leão, você acha. Não é? Agora, e um crime? Na natureza. Você vai pegar um crime. Eu vou caçar. Hoje eu vou caçar um crime. Eu vou fazer uma armadilha lá, vai pegar um crime lá passando. Estou passando um estupro, ele cai na armadilha e eu trago esse estupro aqui para casa. Não existe isso. E aí, de novo, a gente vê pessoas com uma parcela da verdade. Isso realmente é verdade. Né? Você querer dizer que o fenômeno criminal, né, ele é algo, é um dado da natureza, efetivamente não é, porque são sistemas penais que criam figuras criminosas. Né? Por que, por exemplo, homicídio é crime? Porque está no Código Penal, não é verdade? Se não tivesse. Não era, não é verdade? Eu falei do leão aqui, o leão mata à vontade na natureza, por caso alguém vai lá processar o leão, né? Não vai. A hiena mata dando risada, e ninguém liga, não é verdade? Mata e ri, não é? É o famoso princípio da legalidade, né, professor? Não é? O princípio da legalidade. Então, quer dizer, efetivamente, aí não dá para discutir, né? Realmente eles têm também aqui, de novo, uma parcela da verdade. O sistema penal, ele cria os crimes, é por isso que existem crimes, senão não existiriam. Digamos que você vivesse num estado de natureza igual aos animais, sem código penal, sem polícia, sem Estado, sem judiciário, sem Ministério Público, sem coisa nenhuma. Aí você matava alguém e, por exemplo, comia. Comia com a boca, né? Senão é vilipêndio ao cadáver. Né? Canibalismo. Você tem algum problema? Não, problema nenhum. Né? Por quê? Porque não tinha todo esse sistema. Né? Então, nesse aspecto, eles têm razão. Né? E eles fazem essa guinada. Então, eles falam assim, então o importante para estudar, na verdade, o fenômeno criminoso e como nós o tratamos, é estudar e criticar, por isso que chama criminologia crítica, e criticar o sistema penal. E aí, então, esses autores vão focar no sistema penal. Como esse sistema alimenta a criação de criminosos. E aí surge ali uma série de teorias, né? Você tem, por exemplo, labeling approach, né? Ou teoria do etiquetamento, ou teoria da rotulação, né? Que vai criticar o fato de que uma pessoa, depois que é condenada por um crime, a tendência é que ela assuma essa identidade, né? Teoria da associação diferencial, por exemplo, né? Falar assim, não, as pessoas cometem crimes de acordo com a classe social que elas pertencem e o convívio que elas têm. Então, elas aprendem determinados crimes, outros aprendem outros. Por isso, cada uma comete um crime, e esses crimes, na realidade, só existem porque são previstos nas leis penais, né? E assim por diante, não é? Uma série de teorias que a gente poderia colocar sob o guarda-chuva aí da chamada criminologia crítica, né? Essa criminologia crítica, ela hoje tem sido objeto de uma crítica interna. Então, os próprios estudiosos da criminologia crítica têm hoje feito, vamos dizer, a autocrítica da criminologia crítica. Então, estamos chegando mais para os dias de hoje. Nos dias de hoje, você tem uma predominância muito grande nos estudos criminológicos, em especial no Brasil, da vertente da criminologia crítica. A tal ponto que e aí voltamos naquela questão inicial que eu falei da história, a tal ponto que tem pessoas do mundo acadêmico, hein? Eu não estou falando um sujeito que lê um livro lá uma vez na vida, não é isso, não. Do mundo acadêmico, o cara que está lá com doutorado, que está dando aula para os outros. Que quando você fala para ele que a criminologia crítica, ela não é a última fase da criminologia, não acabou, e que a possibilidade de criticar a criminologia crítica, ele tem um ataque de nervos.
Todo sujeito pensa que é só isso aí que existe agora. É uma coisa, é um sintoma comum. Muito comum, aliás. Né? Então, infelizmente, tem isso. Né? Mas hoje, você tem um ramo da criminologia que se chama criminologia realista. Um dos autores é um americano chamado Roger Matthews. Matthews. Né? Esse livro dele, por exemplo, não tem em português, tem em inglês e tem um que eu tenho aqui em casa até, que é em espanhol. Esse autor ele demonstra hoje vários estudos criminológicos pelo mundo todo que vão confrontar os criminólogos críticos ou criminólogos progressistas. Por quê? Vamos falar assim, olha, o que está acontecendo com a criminologia crítica? Ela faz essa tal crítica, fala, não, porque é o sistema que cria, que não sei o quê, e aí vem aquela coisa que o criminoso é vítima da sociedade. Em parte, também é uma parcela da verdade. Tem muitos casos que é verdade isso aí, não é? Mas, assim, essa generalização acabou criando uma abstração tão grande na criminologia que ela se tornou uma espécie de exercício inútil. E que até atrapalha no que diz respeito ao combate à criminalidade. Por quê? Porque critica tanto o sistema que aí, então, o sistema começa a, vamos dizer, definhar. Né? E o crime aumenta quando você só pensa em criminologia crítica. Além disso, a criminologia crítica, segundo os criminólogos hoje realistas, eles têm apontado o seguinte, a criminologia crítica ela acabou se enclausurando na academia, estritamente, e se distanciou completamente de dois mundos. O mundo do homem comum, que não consegue compreender isso aí mais, e o mundo político, que precisa de soluções reais para o combate da criminalidade. E precisa encarar a criminalidade como um fato real. Pode não ser um ente da natureza? Sim, mas tem muita coisa que não é ente da natureza, mas não deixa de ser real. Né? Então, por exemplo, você negar o crime como ente da natureza, como eu disse, é uma parcela da verdade. Mas a criminologia realista hoje, já há algum tempo, disso aí que eu estou falando, veja, é um fenômeno muito triste a gente ver quem pensa que a criminologia acabou na criminologia crítica e que ela é o suprassumo da coisa, porque isso que eu estou dizendo já vem desde a década de 60, hein? De 1960. Não é coisa nova. Não, é de agora. É só o senhor que sabe, porque o senhor é um sábio. Falando para mim, né? Não é isso, não. Eu entrei em contato com isso tardiamente. Entendeu? Não sou nenhum sábio, não. Desde a década de 60 já tem esses estudos. Entendeu? Então, veja bem, ó. Você negar que o crime ele existe como um dado da natureza, até está certo. Agora, você negar completamente um conceito material de crime, o que é conceito material de crime? É que existem certas condutas que necessariamente são repugnantes, são em vida social, elas têm que ser proibidas e têm que ser punidas, têm que ser contidas de alguma forma, sob pena de não ser possível o convívio social. Isso é um conceito material de crime. Quer dizer, eu falo, tem certas condutas que por natureza, não natureza no sentido de uma árvore, não, mas pela sua própria natureza intrínseca, elas são danosas, de verdade. Então, por exemplo, voltando ao exemplo do homicídio, será que é possível conceber uma sociedade onde o homicídio não é matar, por exemplo, num ato ritual? Então, você pode ter um grupo lá de uma tribo isolada, que lá uma vez por ano, em homenagem ao Deus Sol, a Deus a Lua, sei lá o quê, eles pegam a pessoa lá e matam em cima de uma tábua. Tá, mas é ali. Agora, dá para imaginar, mesmo dentro dessa tribo, que as pessoas acordem de manhã assim e falam assim, vou matar meu vizinho. Aí vai lá, mata o da tábuazinha do lado. O outro mata o outro. O que vai acontecer com essa sociedade tribal?
ela vai desaparecer, não é isso que vai acontecer? E vai ficar um inferno viver nessa sociedade. Então, você imagine, por exemplo, uma sociedade maior onde o homicídio é liberado. Já viu aquele filme Uma Noite de Crime? Eu já ouvi falar, professor, mas eu não cheguei a Então, assistir. é uma noite em que liberam lá, você pode matar quem você quiser. Então, aí, um caos medonho, não é? Então, você veja, é aquilo que aconteceria. Então, você veja, o homicídio, por exemplo, é um típico exemplo de um crime sob o ponto de vista material. Você realmente tem que reprimir essa conduta. Assim, não, mas crimes, por exemplo, outra coisa, crimes contra a liberdade sexual. Você pensou? Uma sociedade que o estupro fosse liberado? Dá para viver num negócio desse? Acaba perdendo o controle da criminalidade, né, professor? Total, né? É. Aí fala assim, não, mas aí, veja bem, a criminologia crítica, ela tem uma matriz, e tem mesmo, né? Marxista, então é muito mais uma crítica dos crimes patrimoniais, e não sei o que. Tá bom, mas então, vamos fazer então o seguinte, vamos eliminar todos os crimes patrimoniais, não numa sociedade lá primitiva, onde não existe patrimônio, mas numa sociedade como a nossa, onde existe patrimônio, você tem que trabalhar para ter as suas coisas e tal. E aí o sujeito pode chegar, entrar na sua casa e vai embora. E não é crime, não é nada. Ou então, mesmo os crimes patrimoniais, eles materialmente têm uma carga negativa. Não é invenção. Não é invenção do sistema. Né? E não é invenção nem do sistema capitalista, porque mesmo em qualquer outro sistema, desde que a pessoa tenha alguma coisa que pertença a ela, pode haver o fato de você ir lá e subtrair, tirar da pessoa, é algo que vai atrapalhar o convívio social, né? Então, a chamada criminologia realista, ela hoje faz uma autocrítica desde dentro da chamada criminologia radical ou criminologia crítica ou criminologia progressista ou nova criminologia, né? Outros estudos criminológicos também existem, como, por exemplo, a chamada criminologia cultural, que é um ramo da criminologia crítica, que vai estudar, e aí também traz um aspecto de verdade, por exemplo, né? Como certos padrões culturais, certas pertenças a certos grupos podem ser motivo para criminalizar as pessoas. Então, você tem desde estudo, por exemplo, de criminalização de pessoas que frequentam bailes funks, criminalização de pessoas que são adeptas do punk ou do rock pesado e assim por diante, estereótipos que surgem, né? O sujeito já é suspeito e tal. Existe uma parcela de verdade aí? Sim, existe. Então, por isso, a criminologia crítica, ela não é também nada que você vai jogar fora, mas ela tem os seus erros também em certas, vamos dizer, em certos exageros, né? Nós temos também hoje a chamada criminologia atuarial, que é um ramo moderno, né? Diz o quê? Do que trata, né? Tem um brasileiro que escreveu um livro sobre, chama Política Criminal Atuarial. É o Maurício Stigman de Etter. Isso é até na verdade, é uma tese de doutorado dele. Criminologia atuarial hoje diz respeito ao estudo de estatísticas para que você produza políticas criminais de combate à criminalidade, de policiamento, etc. Né? Então, é basicamente o uso dos dados estatísticos, né, para se fazer planejamentos em termos de combate a crime. É chamado de criminologia atuarial. Né? Também objeto de muitas críticas. Esse próprio autor ele estudou isso daí, mas o livro dele é basicamente uma grande crítica à criminologia atuarial. Ele fala, olha, você não pode se basear só em estatísticas, em números, não sei o quê. E também ele está certo na crítica dele. O que não quer dizer que nós também devemos jogar fora a estatística como um instrumento nos estudos criminológicos e de política criminal. Né? O meu livro, Criminologia Genética, ele aborda uma linha criminológica atual, e agora veja como nós vamos voltar no tempo. Você busca
na genética a razão de uma pessoa ser criminosa. Então, ela nasce criminosa, porque ela tem um certo genótipo, né? O que é isso? Isso é um Lombroso renovado, não é verdade? Por quê? O Lombroso, ele trabalhava em cima do fenótipo, que era a sua aparência externa. A criminologia genética, ela vai trabalhar em cima do seu genótipo e vai querer dizer que você é um criminoso nato. Por isso que o meu livro chama Criminologia Genética, Perspectivas, porque pode ser um campo de pesquisa, né? A liberdade de pesquisa tem que existir, mas não se pode exagerar. Sob pena de chegar a um preconceito genético também, que é a mesma coisa. Você ter preconceito com a pessoa porque ela é negra, ou porque ela é índia, ou porque ela é branca, ou seja lá o que for, ou você ter preconceito com a pessoa por causa da carga genética dela, no fim das contas, é preconceito, a gente pode chamar de racismo do mesmo jeito, pode gerar as mesmas consequências deletérias, né? Então, veja, será que a busca de uma etiologia criminal, e aí voltando àquela coisa da história que não é cíclica, não é linear, não é nada, né? Todas as fases de pensamento muitas vezes se entrelaçam, né? A criminologia genética é prova concreta de que as pesquisas etiológicas não acabaram, continuam hoje, né? A criminologia crítica, ela pega e critica o sistema penal, não é isso que ela faz? Onde ela encontra inspiração para isso? Passando um período grande de muitos anos, onde você tinha só uma criminologia etiológica. Por que será que surgiu um pessoal falando numa criminologia crítica? No que eles se inspiraram? Lógico que não foi no Lombroso, não foi no Ferri, não foi ninguém desse pessoal. Eles se inspiraram lá atrás, na criminologia clássica. Quando aqueles primeiros pensadores, eles criticaram o sistema da época deles. E a criminologia crítica, ela tem raiz na criminologia clássica. É uma raiz, assim, óbvia. Mas tem gente que não enxerga, hein? Mas é óbvio. É a mesma, né? Então ela revive, percebe? Ou seja, há um enlace de toda essa história criminológica ao longo do tempo, né? Mas existe também essa certa ordem cronológica, né? Para encerrar isso daí, qual o grande erro de todas as teorias criminológicas? É que cada uma delas pensa poder apontar ou explicar o fenômeno criminoso com a sua teoria, sozinha, apartada. Por exemplo, então, é a constituição física do sujeito, são os genes, é o cérebro, é o sistema penal que é culpado de tudo, né? A sociedade é má, não sei o quê, Rousseau, o homem é bom, a sociedade é má, é isso, né? A gente vai lidar com estatística e vai resolver tudo. Cada um acha que achou o ovo de Colombo, e na realidade, o grande segredo da criminologia, eu diria, né? E qual seria o desafio nosso para o século XXI? É encontrar uma maneira de, através de uma ciência e talvez mais que isso, transdisciplinar, que use uma série de explicações, desde as etiológicas, jurídicas, sociológicas, atuariais, genéticas, não importa. Use todos esses instrumentos acessíveis para a explicação do crime e do fenômeno criminoso. E aí nós temos dois irmãos, que são inclusive delegados de polícia e professores da Academia de Polícia do Estado de São Paulo, que escreveram um livro ótimo, de criminologia, com um título muito sugestivo, que é Criminologia Integrada. Ou seja, no final de tudo isso, a gente chega à seguinte conclusão: nós devemos estudar o fenômeno criminoso sob vários aspectos. E nenhuma teoria criminológica tem a chave para explicar completamente o fenômeno criminoso, o homem criminoso e nem o crime. Aí, eu espero ter respondido a primeira questão. Com certeza, professor, perfeito. E justamente
né, a gente percebe essa importância dessa continuidade nas pesquisas, porque isso também, a gente percebe que a criminologia vem, os estudos criminológicos vêm se intensificando e progredindo muito nas últimas décadas, em decorrência deste fato, tem sido dada cada vez mais importância na criminologia, justamente pelo que o senhor disse, a questão de pesquisas que sempre permanecem ativas aí. Isso pode ser percebido até mesmo pela maior presença da criminologia nas universidades e concursos públicos, por exemplo, não é mesmo? Isso, agora para delegado tem, para todas as carreiras policiais cai criminologia, né, no concurso. Então essa questão histórica é importantíssima, sem dúvida. O senhor foi brilhante. Podemos ir então para a segunda pergunta, professor? Podemos. Só antes, gostaria de falar aqui que o professor Bruno Creado, coordenador do curso de Direito, mandou um abraço para o senhor. Manda outro abraço para ele aí. Obrigado, Bruno. Então vamos à segunda pergunta. Vamos lá? Vamos lá. Sob a perspectiva do senhor, como criminólogo, bem como por sua vasta experiência na carreira na Polícia Civil, de que maneiras a criminologia, com seu estudo empírico e interdisciplinar, pode contribuir com a Polícia Judiciária? E quais as grandes colaborações da criminologia para a polícia, de modo a auxiliar na realização da investigação criminal, na eventual investigação preliminar, bem como durante o inquérito policial? Sim. Olha, talvez uma das grandes colaborações da criminologia para a Polícia Judiciária, no sentido de investigação, né, seja a criação do chamado, tem uma expressão inglesa, né, criminal profiling, né, ou perfil criminal, né. E essa possibilidade de você, através dos dados da criminologia, né, ter, que aliás falta no Brasil, a gente não tem muito, a gente não tem esses peritos assim, né, mas em alguns países mais desenvolvidos tem, né, de traçar perfis criminais das pessoas, pode ser muito útil para a Polícia Judiciária, né, principalmente em crimes assim, como de crimes seriais, né, você ter mais ou menos por exemplo, a faixa etária de pessoas que praticam certas condutas, claro que isso não é infalível, né? Porque ele está lidando com seres humanos, então há uma variação, mas ajuda, né? Bastante. Então, eu creio que talvez a grande colaboração nesse sentido da investigação criminal, da Polícia Judiciária, é o desenvolvimento dos perfis criminais, né? Que ajudaria muito, às vezes, na identificação de um crime sem autoria, né? Você não sabe a autoria e está tentando identificar uma pessoa. E aí, com esses dados de perfil criminal para aquele tipo de infração, você consegue ir reduzindo na população suspeita, que seria todo mundo, né? Você vai conseguir ir reduzindo as pessoas que você vai investigar, né? É claro que isso também tem um aspecto perigoso, que é você acabar levando isso para um lado preconceituoso, mas isso tem que ser evitado por meio do quê? Da realização desses perfis com critério realmente científico, né? Com dados empíricos de verdade, não coisas assim que você tira da sua cabeça, né? O que a própria criminologia contribui, né, professor? Exatamente, né? Então, isso acho que é uma das principais coisas. Tem um livro que eu tenho aqui em casa, que eu trouxe de Portugal, e até tive uma grata surpresa, porque é uma autora chamada, ela é portuguesa, né? Chama Tânia Convalina Simas. Convalina é com K. Chama Criminal Profiling mesmo, né? Aí foi a primeira vez que eu fui ler isso daí, sobre os perfis criminais e tal, com mais aprofundamento. Sabia que existia e tal, mas não tinha aprofundado isso. Isso já faz muitos anos. E aí eu vi lá, que chegou no meio do livro, citou um negócio lá, né? Eu falei, penso que eu já vi isso aí. Aí fui olhar, nota de rodapé, era esse livro meu aí de criminologia genética. Acho que eu já vi, eu concordo com esse autor aí, quem será, né? Aí fui ver, sou eu. Por isso que eu concordo. Aí, essa autora, por exemplo, uma autora portuguesa, ela discorre bem, né? E lá em Portugal também não tem um desenvolvimento disso daí, assim, nas polícias judiciárias, dos peritos. Isso seria uma grande contribuição se a gente tivesse.
E o criminal profiling, eu vejo hoje com duas possibilidades importantes. O perfil criminal a ser traçado individual, da criminalidade individual, um criminoso, né? Que eu quero descobrir as características dele e tal. E o perfil criminal, perfil criminológico das organizações criminosas, que seria um perfil criminal coletivo, né? Quais são as características das organizações criminosas? Cada uma delas e as características gerais daquilo que nós podemos chamar de organizações criminosas. Isso seria uma espécie de perfil criminal, vamos dizer assim, organizacional ou coletivo, né? Não de um indivíduo. Então, esses estudos aí nessa área, na parte de investigação, eu acho que é o principal foco da criminologia, né? Mas tem outras aplicações também, como, por exemplo, as doenças mentais, que podem ser muito importantes para certos casos específicos, né? Você ter dados para saber por que um sujeito, por exemplo, praticou certa conduta. Eu me lembro, falando de uma coisa prática, eu era delegado do 1º DP de Guaratinguetá, em frente ali à Santa Casa, né? Agora, o 1º DP foi doado para a Santa Casa, né? Vai ser Santa Casa também ali agora, sabe? Mas antes não, o 1º DP era ali e a Santa Casa logo em frente. E na Santa Casa tem uma ala psiquiátrica, Santa Casa de Guará. Nessa ala, normalmente é hospital dia, quer dizer, o sujeito vai lá, passa o dia, faz terapia, toma um remédio e vai embora para casa, certo? Mas tem alguns casos que eles mantêm internado. E estava um sujeito internado lá, porque era muito violento e tal, e eles cometeram o erro, era um sujeito grandalhão, e eles cometeram o erro de colocar um outro lá que também estava precisando ficar internado, mas o problema dele não era, por exemplo, que nem o outro, era esquizofrenia. Esse outro era um magrinho, franzino, e, aliás, por que ele estava desse jeito, magrinho, franzino? Porque o problema dele era alcoolismo, e aí gerava também, já estava numa fase que gerava problemas mentais nele. Então, e ele precisou ficar internado lá. E eles colocaram os dois no mesmo quarto. O que aconteceu numa manhã lá? Entraram lá, o magrinho estava quebrado no meio, literalmente. O sujeito quebrou a coluna dele no meio, o fortão. E o fortão louco estava tomando banho. Assim, como se nada tivesse acontecido. Você imagina uma situação dessa? E aí a gente fez, né, o inquérito e tal, e quando chegou na hora do relatório, obviamente, né, onde a gente vai buscar explicação para um fenômeno criminal desse? É na doença mental do sujeito, né? Por que ele matou o outro ali sem nenhum motivo, estava ali calmamente tomando banho depois do negócio, não tinha nem noção do que tinha feito, né? Por que aconteceu isso? Né? No aspecto dele, é simplesmente isso. No aspecto de quem era responsável lá por alocar doentes e tal, você pode ter uma situação de homicídio culposo ou até doloso com dolo eventual. Num negócio de colocar um sujeito que é agressivo, grande, enorme, junto com o outro, todo debilitado, doente, bêbado, né? E aí, tudo isso eu coloquei no relatório. Mas veja, contribui, né? Então, os estudos sobre como certas doenças mentais podem desatar um fenômeno de agressividade, essas coisas, como a esquizofrenia pode, porque a pessoa tem surtos psicóticos em que ela imagina coisas que não estão acontecendo, mania de perseguição, essas coisas, eles podem explicar para você o porquê de um fenômeno criminoso, assim, de maneira muito clara em certos casos. E aí a gente volta naquela coisa, né? Eu posso jogar a criminologia etiológica fora? Isso é claro que não, porque ela explica certos fenômenos criminosos. Ela pode não explicar todos, né? Mas alguns são explicados só por ela mesma. Então, no caso desse, qual é o motivo desse crime? É apenas a doença mental. É simplesmente isso, né? Então, seja isso. E eu vejo também com suas palavras, professor, que o saber criminológico, justamente por proporcionar um conhecimento aprofundado referente ao crime, como o senhor mesmo disse aqui, de forma muito clara, é de extrema relevância ao policial, não é por estar constantemente em contato com o fenômeno criminal, e até mesmo para aprimorar o raciocínio investigativo do delegado de polícia,
e demais membros da Polícia Judiciária, haja vista a visão ampla que a criminologia acaba proporcionando àqueles que a utilizam. Acredito que isso, inclusive, seja reflexo do próprio empirismo e da interdisciplinaridade, da integração das diversas ciências. Concorda? Concordo plenamente, é isso mesmo. Concorda? Então, professor, vamos à terceira pergunta? Pois não. Podemos ir? Podemos. Professor, segundo o artigo 6º, ainda nesse contexto relacionado à investigação criminal, inquérito policial, professor Cabete, segundo o artigo 6º, inciso 9º do Código de Processo Penal, peço licença para fazer a leitura. Pois não. Segundo este dispositivo, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá averiguar a vida pregressa do indiciado sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Em observância a esta previsão, é possível analisar a aplicação prática deste dispositivo sob o aspecto da criminologia? Sim. É tão claro isso daí na prática que uma das peças, quando você vai fazer o formal indiciamento de uma pessoa no inquérito, então você elabora várias peças. Você tem a qualificação da pessoa, que são os dados, né? Nome, RG, nome do pai, nome da mãe, profissão, data de nascimento, naturalidade, endereço de trabalho, endereço residencial, essas coisas, né? Interrogatório, o autointerrogatório, o boletim de identificação criminal, que são as fichas que se preenchem para fins estatísticos aqui no estado de São Paulo, do IRGD, o Instituto de Identificação, né? E uma peça que se chama o quê? Vida pregressa. Exatamente. Então, é uma peça que já ia ter ela já tem, antigamente a gente tinha um impresso, né? Hoje em dia é uma peça que você tem um modelinho no computador com uma série de indagações que dizem respeito a essas indagações aí do inciso 9, né? Do artigo 6º do Código de Processo Penal. Então, pergunta lá, volta a perguntar alguns dados da qualificação, né? Nome, qual o seu nome, né? Aí tem pergunta sobre a profissão do indivíduo, se ele tem profissão, inclusive, é uma das coisas importantes. Porque isso diz respeito a dados que podem, mais tarde, por exemplo, num estudo de um criminólogo, por exemplo, ele fazer uma análise estatística, quantas pessoas que são desempregadas ou que não têm profissão que cometem crimes. Há uma maior quantidade de pessoas assim ou não? Isso é apenas uma ilusão, né? Então, onde que ele pode procurar esses dados? Então, nos inquéritos policiais, ele vai lá na vida pregressa, tem essa informação lá. Se o cara é desempregado, se ele não se ele tem bens, se ele tem casa própria, quanto que ele ganha por mês. Então, você consegue saber dos indivíduos que praticam crimes, que chegam à justiça, se a faixa financeira que a justiça alcança, e aí isso pode dar aso a uma pesquisa, tanto sob o ponto de vista da criminologia crítica, onde você vai falar assim, olha, o sistema penal, ele aponta apenas para as classes subalternas. Isso só pega as pessoas mais pobres, né? Porque raramente você vai ver uma pessoa respondendo lá na vida pregressa que ela ganha 150 mil por mês. Raramente, né? Então você pode pesquisar sobre esse ângulo, né? Sobre outro ângulo, você pode pesquisar também em relação à etiologia do crime. Será que a situação de pobreza pode também ser um fator criminógeno? Ou não tem nada a ver, né? Todas essas pesquisas, os dados podem ser colhidos ali, né? Outra indagação que consta na vida pregressa. Eu acabei de falar negócio de saúde mental, né? Já esteve internado em casa de tratamento ou saúde mental? Tem essa pergunta lá, né? Aí a gente vai aferir isso, né? O que mais? Antecedentes. Vai indagar da pessoa. Já foi processado? Se sim, quantas vezes e por quê? Já foi condenado? Todas essas questões são pesquisadas
na vida pregressa. A vida pregressa, eu sempre que assumi uma delegacia, eu chamava os escrivães de polícia, porque são basicamente eles que fazem isso aí, acaba não sendo você como delegado, eu sim escrivão. Eu também fazia antes quando eu era escrivão, eu fui escrivão também. Mas eu sempre chamei os escrivães e sempre falei assim, olha, a elaboração da vida pregressa não é uma bobagem, porque até pelo fato de eu ter tido essa experiência como operacional, eu sabia que boa parte dos escrivães olhava para a vida pregressa como uma espécie de um papel formal que você preenche mais ou menos lá e dê no que dê. Mas não é verdade. É muito importante para fins estatísticos, para fins de pesquisa, e é importante também, falar assim, mas na parte do inquérito, do processo penal, depois não interessa, né? Claro que interessa. Por exemplo, uma resposta assim, eu já estive internado em casa de tratamento de doença mental. Onde? Tal lugar. Quanto tempo? Tanto tempo. Bom, isso já pode dar ensejo, quem sabe, à instauração de um incidente, que é um incidente processual, de insanidade mental, que pode ocorrer durante o próprio inquérito, por representação da autoridade policial, ou no processo, de ofício pelo juiz, ou a pedido da defesa ou do Ministério Público. E pode ser com base naquela resposta da vida pregressa, que já dá um indício de que o sujeito pode ter alguma doença mental, que pode, talvez, levar a uma inimputabilidade ou uma semi-imputabilidade. Mas é só isso? É claro que não. Por exemplo, o juiz vai estabelecer uma pena de multa depois na condenação. Onde é que um juiz deve olhar para saber, por exemplo, ele vai querer, quanto que esse cara ganha? Eu vou botar uma multa aqui para ele, né? A multa ela varia, né? Tem o valor do dia multa, o número de dias multa, e a principal coisa que tem que ser vista são duas coisas, a gravidade da infração e as condições econômicas do indivíduo, né? Então ele vai olhar lá, bom, um sujeito que ganha 10 mil por mês, ele pode forçar mais na multa. Agora, o outro que ganha um salário mínimo ou está desempregado, não adianta ele forçar muito na multa, né? E onde que ele olha isso? Ele olha na vida pregressa que está, né? Então, eu sempre eu assumi um lugar e falar, olha, vida pregressa não é um documento besta que você vai preencher lá só por mera formalidade. Ele é útil sobre vários aspectos, tanto endoprocessuais, que são esses que eu estou falando, de fiança, de pagamento de multa, né? De pena de multa, né? De eventual incidente de insanidade mental, um monte de situações, né? Eventuais reconhecimentos como é que fala? Atenuantes genéricas ou agravantes, depende do caso, né? Então, o sujeito que está desempregado, então, pode, talvez, você reconhecer uma atenuante genérica e nominada do artigo 66 do Código Penal quando ele praticou um pequeno furto, não é verdade? Então, quer dizer, não é um documento despiciendo. E, ainda, a importância é extraprocessual, que diz respeito à coleta de dados que vão ficar ali documentados em inquéritos e processos para que estudiosos do ramo da criminologia possam ter dados estatísticos que eles colhem diretamente de uma fonte primária, né? Não é um negócio assim, porque fulano disse que viu, que sabe, que sentiu, que pensa. Não, não é isso. Tem lá, é uma fonte primária, um documento, né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, esse artigo 6º, inciso 9, ele tem tudo a ver com a questão da criminologia e até mesmo com a área do processo penal, em vários aspectos. Muito interessante, professor. E o estudo da criminologia proporciona um conhecimento sobre temas como as causas do crime, como o senhor mesmo sabe, né? As causas do crime, a personalidade do autor, da conduta criminosa, o comportamento da vítima, dentre outros, o que de fato, como o senhor mesmo abordou aqui, pode contribuir na observação do caso concreto. Está intimamente relacionado, não é, professor? Isso, sem dúvida. Muito interessante. Dando seguimento, vamos para a próxima pergunta de hoje? Pois não. Podemos ir? Podemos. Sabe-se que a criminologia pode colaborar tanto na aplicabilidade quanto na elaboração da lei penal. Posto isso, de que forma os estudos criminológicos podem influenciar na legislação do país, professor? Sim. Então, basicamente, a gente teria um caminho assim, ó.
a criminologia, né, como essa pleiade, né, essa série de estudos para determinação das fontes, da explicação do criminoso, do crime como fenômeno social, né? Desses dados da criminologia, é possível, e é o que acontece, né, a elaboração ou a conformação do que a gente chama de política criminal, que é o quê? Então, com base nessas informações colhidas na criminologia, eu, então, com base nesses saberes, né, nessas informações, eu vou fazer, quando a gente fala política, eu vou praticar um exercício de decisão. Política, nesse aspecto aqui, quer dizer decisão, tomar uma medida, né? Então, a política criminal significa decidir o que eu vou fazer, né? Então, o que eu vou fazer para enfrentar o fenômeno criminoso? Essas são as decisões de política criminal. As decisões de política criminal são tomadas com base nos estudos criminológicos. Das decisões de política criminal, então perceba a ordem que está vindo. O estudo criminológico, ou os estudos, né? A elaboração das políticas criminais com base nesses estudos, e dessas elaborações de política criminal, o que surge? As leis. As leis são produzidas com base em pressupostos de política criminal, que, por sua vez, ela é construída, a política criminal, com base nos pressupostos de conhecimentos criminológicos. Depois da lei feita, vem o quê? A aplicação da lei, né? Efetivamente. Exatamente. Né? Então, vamos dizer, esquematicamente, o que acontece é isso. Né? Muitas vezes a gente não para pensar nisso, mas esquematicamente o que acontece é isso. Então, eu tenho os estudos criminológicos, deles derivam ideias de como a gente deve enfrentar o fenômeno criminoso, mas por enquanto são só ideias. Daí, dessas ideias, eu tenho a elaboração no processo legislativo de leis criminais e depois a aplicação efetiva dessas leis. Né? Isso, colocando um exemplo prático, né? Vamos pegar a criminologia crítica, por exemplo. Vamos mostrar um contributo da criminologia crítica para os dias de hoje. Então, um dos aspectos da criminologia crítica bem importantes foi um estudo de um sujeito chamado Edwin Sutherland. E esse cara, ele, então, começou a estudar e até criou uma expressão white collar crimes, que é crimes de colarinho branco, né? E ele começa, então, a dizer o seguinte, sob um ponto de vista crítico, numa visão marxista, né, da criminologia. Quando fala marxista, às vezes a pessoa põe um pé atrás, mas nesse caso, está certo. Olha só o que ele constatou. Ele falou assim, olha, as camadas mais pobres da população, elas são muito mais criminalizadas na chamada criminalização secundária. Então, quando eu falava assim, você tem a legislação, criminologia, política criminal, legislação e aplicação, né? A legislação, quando eu prevejo um crime, é criminalização primária que chama. A previsão de uma conduta como crime, criminalização primária. Eu criminalizei aquela conduta em abstrato. Quando eu aplico a lei para alguém, de verdade, eu aplico uma pena para alguém, isso é chamado de criminalização secundária, né? A efetiva aplicação. Eu falo assim, há uma grande diferença entre a criminalização secundária de camadas pobres e a criminalização secundária dos mais ricos. E aí, juntando essa visão do white collar crime, do Sutherland, com as teorias da chamada associação diferencial, que eu falei aqui agora há pouco,
e aí tem vários estudiosos, que vão dizer assim, se você é de uma classe social X, você vai aprender certas práticas criminosas, assim como outras práticas, costumes, coisas normais, né? Mas também no crime, você vai aprender determinados crimes. Veja bem, é uma coisa meio óbvia isso, né? Se você nasce num lugar muito pobre, numa favela, numa coisa assim, será que é possível para você praticar crimes como, por exemplo, delitos econômicos? Evasão de divisas. Como? Né? Como é que eu vou? Eu moro na favela, não ganho nada, aliás, estou desempregado. Como que eu vou mandar os meus dólares e os meus euros para o exterior sem pagar as taxas? Eu não tenho nem dólar, nem euro, meu Deus. Eu não tenho como. Quem que vai me ensinar naquele ambiente a fazer isso? Um sério problema social, né, professor? É um sério problema, não é verdade? Então, eu vou aprender, se eu for aprender crime, a maior parte das pessoas não vai aprender crime na favela, né? A maior parte das pessoas é honesta. Mas se eu for, eu vou aprender o quê? Furto, roubo, tráfico de droga. É isso daí. Não, crimes econômicos vai ser difícil para mim. Agora, um sujeito que trabalha na Bolsa de Valores, bom, aí é mais fácil para ele aprender lavagem de dinheiro, aprender evasão de divisas, aprender sonegação fiscal, tudo crime também. Né? Mas, de acordo com isso, é a teoria da associação diferencial. Você juntando essas duas, a crítica do Sutherland de que esses outros crimes que eu falei, que são das camadas mais pobres, furtos, roubos, tráfico, etc., são muito mais punidos na criminalização secundária do que os crimes de colarinho branco, junto com a associação diferencial, que vai dizer que as pessoas de camadas mais ricas é que vão cometer os crimes de colarinho branco, ela chamou a atenção há mais ou menos aí o quê? Um processo aí, aqui no Brasil, vamos dizer, de uns 20, 30 anos atrás, para chegar hoje, chamou mais atenção da necessidade de se apurar com mais rigor esses crimes de colarinho branco. Você tem uma série de produções acadêmicas apontando esses problemas com base no Sutherland, com base nas teorias da associação diferencial, e essa doutrina criminológica, ela influenciou muito no surgimento de coisas como, por exemplo, a Lava Jato, que infelizmente o STF agora jogou pelo ralo. Né? Mas assim, nós não podemos punir somente o coitado do pobre, somente a criminalidade individual de pequena monta. Nós precisamos criar, por exemplo, instrumentos legais mais eficazes e órgãos mais eficazes para apurar e punir os crimes também de colarinho branco. O que aconteceu com isso? Nós tivemos, olha só então, a criminologia aponta essa crítica. Essa crítica influencia na política criminal, porque as pessoas começam a adotar, então, sejam os políticos, todos os responsáveis, ou aqueles que elaboram teorias dentro da política criminal, para apontar, olha, tem necessidade de perseguir criminalmente com maior rigor, com maior eficácia, a criminalidade de colarinho branco, ela está sendo deixada de lado. Isso é política criminal. E aí, então, vem a elaboração de leis. Olha, lá em 1997, surge a primeira lei do crime organizado no Brasil. Não existia antes. Isso é a macrocriminalidade, a grande criminalidade, que vai pegar muito crime de colarinho branco. Você veja na Lava Jato, por exemplo, ou naqueles processos do mensalão e tudo aquilo, tudo era crime organizado. Né? Aí, passa um pouco de tempo e fala assim, não, nós temos que melhorar ainda mais a legislação. Essa legislação de crime organizado que nós temos, que era a antiga Lei 9.034, de 97, é muito fraca, muito ruim. Vamos melhorar. Aí vem, em 2013, a Lei 12.850 de 2013, que é a atual lei de organizações criminosas, com uma série de instrumentos para melhor persecução penal desses tipos de criminalidade, de grande criminalidade. Né? E agora
no pacote anticrime, Lei 13.964/19, mais aprimoramentos ainda no combate dessa criminalidade de colarinho branco, com alterações, por exemplo, na parte de colaboração premiada, vamos dizer, um aprimoramento muito grande na parte de colaboração premiada, que ajuda muito na apuração desses crimes de colarinho branco. Então, esse é um típico exemplo ultra prático, super visível, de como os estudos criminológicos, você pega lá um Sutherland falando lá na década de 60, as teorias, né, de associação diferencial, você vê que isso gera pensamentos de política criminal, uma conscientização, uma espécie de uma luz, fala, olha, nós estamos deixando de lado os ricos, e isso não é justo. E isso, inclusive, é contraproducente. E, com base nisso, acabam surgindo leis, mesmo a contragosto de muita gente, que, inclusive, votou a lei. Né? É que o cara vota porque ele acha que ele nunca vai ser pego. O criminoso, ele é sempre assim, né? Porque senão não tinha crime, né? Você previa o crime, ninguém cometia, ficava com medo. Mas não fica com medo, porque o cara pensa que não vai ser pego, né? Então, acaba que aquele deputado corrupto, ele mesmo vota a lei anticorrupção, porque ele pensa, eu vou escapar, né? Então, mas de qualquer forma, o que aconteceu? A criminologia, política criminal, a legislação, e depois você vê a efetiva aplicação disso, os resultados disso. Na Lava Jato, por exemplo, no Mensalão, no Petrolão, em várias situações. A gente fica desanimado, porque depois vem um STF aí e faz uma lambança. Nossa, né? Aí... Mas fazer o quê? O fenômeno aconteceu. Já houve a tentativa. Né? Já se criou, a lei existe. Né? Aqui em Guaratinguetá é um exemplo. Foi criado pelo Dr. Márcio Ramalho, que eu tive a honra de trabalhar com ele como meu seccional, eu era o corregedor dele e assistente. O Dr. Márcio, ele criou uma unidade, foi pioneira, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil, chamada SECOLD, que era o Setor de Combate a Crime Organizado, né, e Lavagem de Dinheiro, que hoje já fez grandes trabalhos, já prendeu vários políticos aqui da região do Vale do Paraíba, né, através de investigações especificamente voltadas para a criminalidade econômica, corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, fraude em licitações, esses tipos de crimes, né, de grande monta. Né? Mas veja, por que, por exemplo, um funcionário público de gabarito, como o Dr. Márcio, teve essa ideia de criar esse SECOLD? Ele tem essa ideia de criar esse SECOLD porque aquilo vem de uma discussão criminológica antiga que se transforma em teorias de política criminal, que traz leis e instrumentos para que ele tivesse, assim, o ânimo de criar isso aí, porque, de repente, né, você criava um setor dele, mas não tem uma legislação que te apoia, não tem nada, não adianta nada criar, não é verdade? Aí ele cria, e aí a gente tem a aplicação prática disso daí em vários casos. Agora, por exemplo, tem casos rumorosos aí, aqui em Guaratinguetá, de Câmara de Vereadores e tudo mais, uma série de coisas, né? Não é um caso só, são vários, né? Em várias cidades aqui da região. Através desse SECOLD, que hoje eu tive a honra também de fazer a portaria que criou esse setor, na época, e para o doutor, como eu era assistente dele, né? E hoje está sendo copiado em todo o estado de São Paulo e até em algumas outras regiões do Brasil, o modelo. Né? Mas por que isso também está se espraiando? Porque a polícia judiciária percebe, por influência dos estudos criminológicos, política criminal, mudança legislativa, que é preciso essa nova postura. A gente não pode ficar só prendendo ladrão de galinha. Não é? Então, eu acho que esse é um típico exemplo, né, dos estudos criminológicos gerando legislação. Né? Quer ver um outro? Eu estou me alongando demais? Dou um outro exemplo ou tá bom esse aí já? Não, fique à vontade, professor. Fique à vontade. Está sendo falando brilhantemente. Pode continuar à vontade. Então, tranquilo. Porque às vezes a gente se emociona, né? Aí começa a falar demais. Fique à vontade. Então, olha só. Outro exemplo típico. Agora,
foi criado? Crime de perseguição, né? Artigo 147-A do Código Penal, o chamado stalking, né? Então, veja só, estudos criminológicos e vitimológicos, a vitimologia por alguns considerada uma linha, né, da criminologia, outros uma ciência separada, né? Mas tanto faz. Os estudos criminológicos e vitimológicos começaram a apontar para muita ocorrência desse tipo de conduta, principalmente contra mulheres, né? Não que seja exclusivo mulher que seja vítima disso aí, não. Mas, né, principalmente. E se percebeu que não é igual, por exemplo, uma ameaça. Eu vou lá um dia discutir com você e falo, vou te matar, Matheus. É só esse dia que eu falei. Isso te causa uma perturbação, mas é momentânea, daqui a pouco passa. Agora, não. Eu fico te telefonando todos os dias, de madrugada, vou te matar, vou te pegar, vou não sei o quê, aí passo na frente da sua casa. Aquela perseguição contínua. O que o pessoal começou a perceber nos estudos criminológicos? Falaram assim, olha, e vitimológicos, né? Isso não é a mesma coisa do que uma simples ameaça, uma simples injúria. Isso é uma conduta que merece um tratamento diferenciado. Por quê? Porque gera danos psíquicos, financeiros, etc., na vítima, muito maiores do que os crimes isolados. Então, deveria ser visto. Veja, há coisa de 10 anos atrás, eu orientei aí no Unisal mesmo, um TCC sobre stalking. Não tinha o stalking. E aí eu orientei o TCC, e eu, na época, tinha escrito um artigo sobre stalking, falando disso, da necessidade de previsão. O Damásio de Jesus foi um dos pioneiros a falar sobre isso, né? Falando, em outros países já tem uma previsão específica e tal. Então, veja, isso é a formação de uma doutrina criminológica, porque você veja, o fenômeno do stalking, ele não era crime, então não estava falando propriamente de direito penal, mas de um fenômeno que estava a exigir alguma coisa, né? Bom, isso acaba se transformando também numa discussão de política criminal, porque vem então a pergunta, o que fazer diante desse fenômeno? Vamos continuar fazendo um monte de biozinho de ameaça, um monte de biozinho de injúria, um monte de biozinho de perturbação de tranquilidade? Será que vão ficar assim? Ou é melhor criar um crime específico com uma pena maior? Né? É a questão de política criminal. Tomou-se a decisão de criar um crime. Aí fizeram um projeto de lei, ficou lá 200 anos tramitando. E agora, 2021, entrou em vigor. Um crime. Então, veja, criminologia, política criminal, sempre a mesma ordem. Né? Legislação, e daqui para frente vamos aplicar. Não pode retroagir, né? Porque é norma penal menos benigna. Né? Então, nós vamos aplicar daqui para frente nesses casos específicos, que aqui ganhou o nome de perseguição, lá nos Estados Unidos chama stalk, na Inglaterra, né? Stalk é tipo caçar, né? O ato do caçador, né? Que fica perseguindo a presa, né? Então, outro exemplo típico, agora, assim, muito recente, né? Dessa dinâmica, né? É muito relevante essa análise ampla que o senhor nos trouxe, porque é interessante, né, professor? É interessante que o profissional da área jurídica saiba desta influência que a criminologia pode ter na legislação penal e processual penal, até um dos primeiros assuntos que os estudantes de direito, e eu me incluo, aprendem ao ingressar na faculdade, são as fontes do direito, não é? Incluindo a fonte material. Logo, é interessante conhecer as características criminológicas da lei. O senhor exemplificou perfeitamente a respeito deste assunto. É isso mesmo. Com isso, professor, para finalizar, realizo a última pergunta do evento de hoje. Podemos? Sim. Vamos lá. Além dos pontos que foram analisados anteriormente, de forma geral, qual a importância da criminologia para o operador do direito? E quais assuntos da criminologia demandam maior atenção do profissional jurídico, visando sua potencialidade prática? Certo. Bom, então, nessa área criminal, né, se você, como futuro profissional do direito na área criminal, ou como acadêmico, digamos que a pessoa, né, vai se dedicar à vida acadêmica, vai lecionar, vai ser pesquisador, escritor, essas coisas, né?
e na área criminal, né? Se você pretende ter uma compreensão para além da mera positividade, quer dizer, somente o conteúdo de leis penais, né? Que também, claro, que é importante, né? A interpretação, a aplicação da lei, como é que faz, quais são as interpretações doutrinárias, isso é importante. Mas se você quer ter uma compreensão para além disso, para perceber as origens, por exemplo, que nem a gente fez aqui, né? Você conseguir fazer essa trilha para trás, né? Por que existe uma lei de crime organizado? Por que existe o stalking? Né? Por que foram feitas alterações nos antigos crimes contra os costumes, que hoje são crimes contra a dignidade sexual? Né? E assim por diante, para você compreender de maneira mais profunda os institutos do direito penal e do processo penal, se você pretende isso, né? Em especial na academia, mas também na área jurídica, para que você não seja aquilo que a gente chama, normalmente não usando de forma pejorativa, mas agora eu vou falar de uma forma pejorativa, um mero operador do direito, como se fosse uma espécie de operário, que sabe que tem que apertar a porca da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, mas não sabe por quê. Mecanizado. Isso é uma coisa assim. E pior é o seguinte, isso é uma coisa muito comum. Né? Você tem operadores do direito de verdade, que são só isso. Operadores do direito. O sujeito sabe fazer uma petição, ele sabe fazer uma denúncia para o promotor, né? O delegado sabe instaurar um inquérito, sabe um monte de coisa, mas não sabe por que está fazendo. Né? Se você quer ser, então, uma pessoa que possa saltar da mediocridade no âmbito criminal, então você tem que estudar criminologia. Né? Então, basicamente, é isso. Né? E aí você vê muita coisa que uma pessoa que não tem noções criminológicas jamais vai notar. Vou dar alguns exemplos. Fique à vontade. Por exemplo, né? Você vai perceber que uma lei, por exemplo, como a Lei Maria da Penha, né? A Lei 11.340 de 2006, né? Você vai ser capaz de trilhar aquela ordem, né? Do que acontece para surgir uma lei dessa, né? Quer dizer, os estudos criminológicos e vitimológicos acerca de violência doméstica, baseados em criminologia, por exemplo, atuarial, que diz respeito a dados estatísticos de violência contra a mulher, não é verdade? Ao redor do mundo, baseados em dados da criminologia crítica, que vão trazer estudos da chamada criminologia feminista, e que essa criminologia feminista vai apresentar ao conhecimento, vai trazer ao conhecimento público a vitimização feminina, né, no ambiente doméstico. Assim, mas tem homem que apanha da mulher, né? Tem, mas é menos. Estatisticamente é menos. Os estudos demonstram que a principal vítima de violência doméstica, ou dizendo melhor, as principais, são mulheres, crianças e idosos. Mas quem diz isso? Bom, são os estudos criminológicos, mais especificamente vitimológicos. Né? Esses estudos vão apontar, desde documentos internacionais, para uma política criminal que privilegie a proteção da mulher nessas condições específicas. E aí, daí, surge uma lei no Brasil. Não é? Então, com o estudo da criminologia, é só com ele que você compreende por que as coisas estão surgindo. Não é? Senão você, por exemplo, tem a capacidade de falar o seguinte, como você já deve ter, com certeza, né? Não é difícil de encontrar, você encontra juristas falando isso. Não, a Lei Maria da Penha é inconstitucional, porque viola o princípio da igualdade. Deus do céu. Né? Por quê? Porque o sujeito ele não compreende de onde veio aquilo.
né? Ele não tem essa noção. Ele não tem nem a noção de perceber que quando a Constituição falou lá assim, homens e mulheres são iguais perante a lei, é claro que não estava focando no fato de que os homens precisavam ser igualados às mulheres historicamente, socialmente. Será possível isso? Parece que não, né? E eu não sou nenhum defensor dessas teses exageradas de feminismo, não. Mas, pelo amor de Deus, o sujeito tem que ser completamente cego para ele não perceber que a disposição constitucional, que fala homens e mulheres são iguais perante a lei, pretende uma ação positiva em relação a quem? Às mulheres, não aos homens. Justamente então, pela vulnerabilidade, como o senhor disse, né, professor? Exatamente. Pode ser que daqui a um tempo não precise mais, né? Mas no momento... Então, você compreende através disso daí. Questões profundas, você quer debater sobre a questão das drogas. Então, você pega a Lei 11.343, de 2006, por coincidência da mesma época. Aí você quer discutir questões assim sobre a criminalização do uso de drogas e do tráfico, ou a descriminalização total, ou pelo menos a descriminalização do uso, né? Então, com base em que você discute isso? É com base em livros sobre lei de drogas? É claro que não. São estudos criminológicos que vão apontar o seguinte, será que essas drogas que são proibidas, que são proscritas, elas, quando são liberadas, então, por exemplo, um estudo sociológico, né? Quando elas são liberadas, elas causam mais problemas sociais, mais, inclusive, crimes, elas são criminógenas, ou não, diminui a violência. Então, é com base nesse tipo de estudo que você pode discutir uma questão como essa. Não é estudando a lei de drogas. Se você estudar a lei de drogas, você vai falar, bom, é crime, acabou. Não tenho o que falar, né? E para você também tomar a decisão de ter uma lei de drogas ou não ter uma lei de drogas, que é uma decisão de política criminal, você se baseia em estudos criminológicos. E assim por diante, né? Estatuto de Desarmamento, Lei 10.826, de 2003. Armamentismo, desarmamentismo. Você quer participar desse debate? Como que você participa desse debate? Estudando só o Estatuto de Desarmamento? Livrinhos sobre o Estatuto de Desarmamento? Não vai, isso aí você vai falar o que a lei diz. Bom, a lei diz é isso, não pode, e acabou. Ou pode só com certos limites. Não, mas eu sou armamentista e eu acho que devia ter arma, qualquer arma a pessoa poderia ter. Por quê? Bom, aí tem bons argumentos, hein? Isso é um negócio que há uns tempos atrás eu não sabia, hein? Eu era um desarmamentista total, entendeu? Porque, embora eu fosse policial, eu nunca fui, assim, um aficionado por armas, sabe? Nunca fui. É igual carro também. Carro eu uso, assim, é para ir trabalhar. Eu não tô nem aí pro carro. Diferente de muitos homens, né? Mas no meu caso, né? Arma também, era um instrumento de trabalho, né? Hoje eu tenho também. Mas eu desconhecia os argumentos pró-armamentismo. Aí depois eu fui ler uma série de livros. Nossa, aí eu vi que tem muitos argumentos favoráveis. Agora, esses argumentos são baseados em estudos criminológicos, de vitimização com arma, de vitimização em roubo, de aumento ou diminuição da criminalidade com a liberação de armas ou com a proibição de armas, né? Tanto os argumentos para o armamentismo como para o desarmamentismo. E você quer participar dessa discussão? Num primeiro momento, você quer, primeiro, o que você tem que fazer, né? Adquirir conhecimento dos dois lados. Depois, você quer ter a sua ideia. Assim, não, eu sou um armamentista agora. Não, eu sou desarmamentista mesmo. Aí, você vai firmar isso e quer discutir isso em textos, em debates e etc. Bom, como é que você faz isso? É só através de estudos de criminologia atuarial, de vitimologia, de vitimização por arma de fogo, em estudos do aumento psicológico de segurança ou a agressividade do sujeito quando está armado e quando está desarmado. Com esse tipo de material que você vai trabalhar e poder discutir uma questão dessa, crucial, uma questão que hoje é objeto de grande debate no Brasil, né? E é de grande debate há muito tempo, por exemplo, em países como os Estados Unidos, né?
que são, assim, tem uma tendência armamentista, mas tem gente lá que é contra e tal. É um debate eterno isso daí, né? E quando você lê um lado, você se convence, você lê o outro, você se convence também. É fogo, né? Diversas correntes, né, professor? Pois é, não é? Então, mas como você pode ter uma opinião sequer sobre isso, uma opinião razoavelmente fundada? Só através desses estudos. Não é estudando só lei ou doutrina dogmática sobre o Estatuto do Desarmamento, assim como o negócio da lei de drogas, da violência contra a mulher e assim por diante, né? Então, é isso. O outro tema também, né? Como é que a gente trata, e aliás, isso é uma lacuna, né? No Brasil, por exemplo, uma lacuna tremenda, né? Como é que a gente trata, como a gente encara o psicopata? Você diagnostica um indivíduo, isso aqui é psicopata. Só que, hoje, através dos estudos criminológicos, já se chegou à conclusão de que o psicopata, ele tem, vamos dizer, uma falta de senso moral. Mas ele não é louco. Ele sabe o que faz, ele consegue se determinar de acordo com esse sentimento. Mas ele não se determina e não quer nem saber. Ele tem um tremendo egoísmo e tal. Agora, como que a gente vai lidar com um cara desse? Será que nós devemos criar, então, uma legislação que, para além da questão da imputabilidade, inimputabilidade, semi-imputabilidade, se trate também especialmente do psicopata? Será que devemos? Não temos, né? Eu acho que sim, que devemos, né? Mas se nós formos fazer isso, então nós estamos aqui, por exemplo, no Brasil, que fase que nós estamos? Da política criminal, da discussão, porque criminologicamente já está mais ou menos estabelecido pelos estudos de psiquiatria de que o psicopata é imputável. Ele, às vezes, é, inclusive, muito inteligente, muito ponderado, calmo, não é pessoa, é sangue frio total, né? Bom, já sabemos disso, mas ao mesmo tempo ele é um cara que vai cometer crime um atrás do outro. E como é que nós vamos lidar com ele? Porque nós não podemos aplicar medidas de segurança para ele. Aí nós chegamos então na questão da política criminal. Digamos que a gente responde assim, precisa criar um subsistema penal para o psicopata. Bom, então aí agora nós vamos partir para a lei. Né? Então, veja, uma série de coisas, né? Artigo 59 do Código Penal, pena base, né? Aquilo tudo Exatamente. Ali você tem etimologia, criminologia, né? A origem, né? do artigo 59 é esse, privilégio no homicídio, né? Provocação da vítima, quer dizer, comportamento da vítima, né? E assim por diante. Então, são muitas questões. É muito difícil uma questão criminal para a qual você não tenha alguma aplicação da criminologia. Né? Prática mesmo, não é só uma coisa assim, abstração, teórica, não. Você vê isso aí, né, sendo a origem de vários dispositivos legais e de várias, inclusive, práticas, né, do dia a dia forense, policial, etc. Basicamente Exatamente, professor. Ótima colocação, professor. E como o senhor mesmo trouxe pontos tanto de aplicabilidade e desenvolvimento do direito penal, percebemos, né, que se a criminologia pode contribuir tanto no desenvolvimento e aplicabilidade da legislação penal, o estudo dessa disciplina se mostra imprescindível, não é mesmo? Sem dúvida. Né? Se a pessoa quer realmente ter um conhecimento mais profundo da área penal e processual penal, isso é impossível sem o estudo da criminologia, da vitimologia e do direito em geral, sem o estudo da filosofia. Né? É mais ou menos a mesma relação. Verdade. Né? Se você não sabe coisa nenhuma de filosofia, às vezes você lê uma palavra e nem compreende em que sentido ela está sendo aplicada. Né? Então, são coisas fundamentais. Né? Sem dúvidas. Professor Eduardo Cabete, muito obrigado pelos excelentes ensinamentos. A participação de Vossa Senhoria na sala de criminologia nesta tarde de sábado representa um marco muito importante neste projeto, no qual trabalha mais de um ano reafirmando a importância dos estudantes e operadores do direito estudarem a criminologia
e, com toda certeza, esta aula contribuirá na formação acadêmica de nós, alunos. E, de fato, como eu já imaginava, o senhor abordou o tema dos questionamentos com excelência. E, da mesma forma, como eu havia mencionado no início, foi uma honra recebê-lo na sala de criminologia. Foi uma honra para mim, eu agradeço mais uma vez o convite, estou sempre à disposição, né, dos alunos, seja para apresentações assim, dúvida, qualquer coisa, que nem você tem meu e-mail, né, os outros alunos todos que eu estudei e-mail, tem as redes sociais, né, eu sempre respondo qualquer coisa que precisar, independentemente de aula, né, estou sempre mesmo às ordens, tá? E para mim é uma alegria muito grande ter participado, inclusive inaugurado, né, esse ciclo. E mais uma vez eu parabenizo a sua iniciativa, a iniciativa do Bruno, e parabenizo você mais uma vez pela qualidade da apresentação que você faz. Professor, muito obrigado, viu? Fico lisonjeado, repito novamente, fico lisonjeado com suas palavras. É apenas merecimento. Muito obrigado. Professor, lendo apenas alguns comentários rápidos dos alunos, a Graciana de França parabenizou pela aula, a Sabrina agradeceu pela brilhante exposição do senhor, pela iniciativa e pela brilhante exposição do senhor, que foi, sem dúvidas, excepcional. Bom, assim concluo esta live, agradecendo a todos vocês que assistiram a este evento com o professor mestre Eduardo Luiz Santos Cabete. Deixe seu like, seu comentário, e eu espero todos vocês no próximo evento ao vivo desta edição de 2021 da Sala de Criminologia. Forte abraço. Até mais.